Bom dia, pessoal. O que leva a gente a fazer uma nova aula foi o fato de nós termos, naquele dia da sexta-feira, uma semana atrás, o primeiro vídeo não ficou bom em decorrência do computador que eu usei, que era o meu, apresentar uma falha. E aí eu tive que mandar consertar e estou ainda com ele meio complicado. Bem, o licenciamento ambiental, de um modo geral, ele, ao longo do tempo, ele sofreu algumas modificações. Antes da década de 70, o mundo ele não fazia muito caso do ambiente. O ambiente era tratado como um depósito inesgotável. A partir de 60, no final de 60, começo de 70, as pessoas começaram a ver que o ambiente realmente ele era finito e ao longo do tempo ele estava sofrendo um desgaste muito grande. Houveram várias reuniões, uma reunião delas inicialmente foi o Clube de Roma, que eram alguns luminares do mundo desenvolvido, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Suécia, da Suíça. Essas pessoas se reuniram e no Clube de Roma e chegaram à conclusão que se as coisas não mudassem, o mundo ia entrar em um colapso. E aí eles fizeram, inclusive, um livro famoso, Os Limites do Desenvolvimento, e a partir daí eles conseguiram mobilizar várias pessoas ao longo do mundo e finalmente fizeram, no começo de 70, 72, era uma reunião em Estocolmo, foi a primeira reunião mundial sobre as questões ambientais. E nessa reunião houveram vários protocolos bilaterais, no qual o Brasil, inclusive, foi um signatário, e eles conseguiram que o mundo adotasse medidas, as medidas que os Estados Unidos já, inclusive, vinha adotando pelo NEPA, né, o National Environment Policy Act, ou seja, as políticas ambientais americanas foram repassadas para que o mundo fizesse. O Brasil, em 81, editou uma lei, que é o CISNAMA, que funciona até hoje. E nós temos, recentemente, a partir de 2018, apresentado uma tentativa de mudar essa lei. Nessa lei, nós vamos ver, essa lei não foi aprovada. Se fala muito nela, mas ela ainda não foi aprovada. Eu vou aqui passar para vocês um resumo desse que é um projeto de lei que ele trata sobre as questões de licenciamento. Mais uma vez eu falo, esse é um projeto de lei, ainda ele não foi promulgada e, portanto, não se tornou uma lei. A lei que nós usamos ainda é uma lei de 1981, que, no meu entendimento, no entendimento de várias pessoas que lidam com o ambiente, ela é uma excelente lei. Ela não precisa haver mudança. O que tem havido são tentativas de modificar a lei. Aquela velha história do Brasil. Ele muda as coisas para as coisas continuarem da mesma maneira. Nós vamos ver. A situação atual do projeto de lei PL 168, projeto de lei do Senado 168, foi apresentado em 2018. Foi apresentado pelo senador Assis Gurkats, do PDT Rondônia. Não é
coincidência que essa lei de modificação do projeto de licenciamento ambiental venha de Rondônia, um dos estados que mais desmata na Amazônia. E o autor da proposta institui uma lei geral de licenciamento ambiental e esse projeto de lei ainda está em trâmite no Congresso. A situação atual desse projeto de lei foi pedido uma vista concedida ao senador Sérgio Petecão em fevereiro de 2020, no início de fevereiro de 2020, e ainda está dormindo no Senado. Existem várias críticas a essa lei. Uma delas, tanto dos setores ambientalistas quanto dos setores produtivos. Vamos ver as duas principais críticas. A primeira vem dos ambientalistas, que diz o seguinte, que a atual lei do licenciamento ela já define regras claras e equilibradas entre ambiente e desenvolvimento econômico. Portanto, não precisaria de uma nova lei. Essa nova proposta, a principal crítica dela é que ela desobriga a emissão de licenças e certidões municipais. Essas emissões de licenças e certidões municipais, elas são a garantia de que quem está fazendo o licenciamento respeita as opiniões locais. Afinal, é a prefeitura, são as prefeituras do município que têm a visão mais atual e mais real do local onde vão ser instaladas essas atividades. E essas licenças e certidões municipais, elas, na realidade, elas apresentam a principal dificuldade do licenciamento. Exatamente porque, se a atividade potencialmente impactante não obedecer às peculiaridades locais, ela tem que se adequar. Quando você tira da licença essa necessidade, o que vai haver? Vai haver o licenciamento ambiental passando por cima das características locais que são dadas pelo município. Uma outra crítica, e essa vem do setor produtivo, é que o licenciamento vai passar a ser, quando a lei for aprovada, e eu espero que demore bastante, e que mude algumas coisas dela, ela estabelecerá que o licenciamento trifásico, com a emissão sequencial das licenças prévia de instalação e operação, com exigência de estudo de impacto ambiental. Essa exigência de impacto ambiental ela é feita apenas em determinados casos nas licenças prévias, como uma condicionante para as licenças de instalação. E o que o setor produtivo fala? O setor produtivo fala que, com essas modificações, poderá surgir com que a exigência do estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, ele dependa da visão do técnico. Se o técnico achar, para qualquer empreendimento, que precisa de um estudo de impacto ambiental, isso vai ser exigido, coisa que não acontece hoje, porque apenas os empreendimentos que estão previstos em lei, eles são sujeitos a estudo de impacto ambiental. Então, gerará uma insegurança jurídica muito grande. O estudo de impacto ambiental é um estudo caro e que não é necessário
na maioria dos empreendimentos. Então, essa ambiguidade, o setor produtivo está receoso que fique expressa em uma lei. Então, como vocês veem, existe, tanto da parte dos ambientalistas quanto da parte do setor produtivo, restrições contra a eficácia desse projeto de lei. Bem, o outro problema que os ambientalistas colocam é que esse projeto de lei ele desvincula também o nada a opor de entidades vinculadas às populações indígenas, quilombolas, ao patrimônio cultural, que é o IFAM, e às unidades de conservação, excetuando os casos de licenciamento com EIA, ou seja, aqueles empreendimentos muito grandes. E hoje, qualquer atividade potencialmente impactante que esteja próximo de áreas protegidas, seja ela áreas indígenas, áreas de conservação ou preservação, áreas de quilombolas e áreas que têm um patrimônio cultural, tanto natural quanto humano, eles precisam um nada a opor, ou do IFAM, quando for um patrimônio cultural, da FUNAI, quando for área indígenas, e dos órgãos gerenciadores das unidades de conservação. Isso, a lei está retirando. Então, eles podem se instalar próximo a essas unidades e isso vai fazer com que eles não, essas unidades, esses órgãos, essas entidades, elas não opinem mais sobre esses tipos de licenciamento. Eles poderão se instalar à vontade, sem nenhuma restrição de vizinhança. Isso poderá trazer muitas situações difíceis. Pensem em um empreendimento madeireiro se instalando na vizinhança de uma área indígena, sem que a FUNAI opine sobre as condições que esse empreendimento deve funcionar. O que vai haver? Com certeza, eles vão invadir áreas indígenas sem maiores problemas. Isso também vai para mineradoras, estradas e outras situações. Então, essa desvinculação do nada opor, isso vai ser a famosa porteira aberta, com que as questões ambientais irão passar a ser tratadas com a lei. A principal justificativa para a criação dessa lei, que é uma lei muito liberal, ela é esse projeto de lei, ele tira alguns freios e contrapesos da atual lei. A principal justificativa para eles apresentarem esse projeto de lei é o problema da morosidade do licenciamento. Mas o problema da morosidade do licenciamento, ele se deve mais a um problema de gestão do que a lei em vigor. A lei, ela em si, é uma das leis mais evoluídas do mundo, a lei brasileira. Ela está em consonância com as leis praticadas nos países desenvolvidos. Ocorre que os países desenvolvidos eles têm um sistema de gestão adequado às entidades que fazem respeitar a lei, os órgãos ambientais lá. Lá, os órgãos ambientais nesses países eles são poderosos. Aqui no Brasil, não. Esses órgãos ambientais estão combalidos, eles são pequenos. Então, a gestão desses órgãos ambientais é que faz com que a lei seja morosa. Um exemplo, o IPAAM, que é o órgão que licencia ambientalmente o estado do Amazonas, eles possuem em torno de
apenas 32 analistas ambientais para todo o estado do Amazonas. Quer dizer, o maior estado da Federação Brasileira tem apenas 38 analistas. Isso não dá nem para fiscalizar e licenciar o município de Manaus, que dirá o estado do Amazonas, que é uma região de difícil locomoção, enorme, com problemas muito grandes. Isso faz com que o gerenciamento dessa atividade ele seja muito moroso. Então, o licenciamento é moroso. O licenciamento é moroso não por causa da lei. O licenciamento é moroso porque não tem recurso para ser feito. E essa situação ela é comum à maioria dos estados brasileiros. O próprio IBAMA ele está com um déficit de mais de 2.500 funcionários, só para repor os funcionários exonerados e aposentados, para repor o seu quadro de 2008. O seu quadro de 2008 precisa de 2.500. Então, se contratar 2.500 funcionários do IBAMA, ele vai ficar com um quadro de 2008. Observa que nós estamos em 2020. São 12 anos. Então, a necessidade efetiva do IBAMA é muito maior do que 2.500, porque as atividades, ao longo desses 12 anos, cresceram muito. Então, os quadros de 2008 já não vão também dar conta do, da, dos, das necessidades atuais de 2020. Isso o órgão federal, que dirá os órgãos estaduais, como o Estado do Amazonas, como Rondônia, como Roraima, como Mato Grosso. Esses são os órgãos que estão defasados. O IPAAM, por exemplo, não faz concurso desde 2006, parece. Não, desde 2012 não faz concurso. Muitos se aposentaram, muitos se exoneraram, foram procurar outra atividade. Então, o que se deveria fazer não era mudar a lei, mas dotar esses órgãos de capacidade, contratar funcionários, aumentar os recursos para esses órgãos. O IPAAM ainda utiliza processos físicos no licenciamento. Quer dizer, você tem que a telemática não chegou no órgão ambiental. O órgão ambiental do Estado do Amazonas, e isso é o que eu conheço na prática, mas isso é comum a muitos outros órgãos ambientais estaduais, ainda utilizam os processos de documentos. E isso faz com que os documentos, com que o licenciamento se torne cada vez mais moroso. Para vocês terem a noção, quando um processo é dado entrada no protocolo, esse processo, às vezes, leva até mais de um mês para chegar na mão do técnico. Não é para o técnico dar licença, é para que o técnico tenha condições de começar a analisar o processo. Então, é muito demoroso, é muito demorado. Além do que, esse contato ele favorece a corrupção. Alguns colegas meus que eu estive lá semana passada para saber como é que andava o processo de licenciamento, se ainda era feito em forma analógica, né, em forma de papel, e aí eles me falaram, não, pô, a gente ainda está fazendo via física, não é feita de forma digital. E aí eu perguntei por que essa demora tão grande. Eles foram unânimes em dizer que
não há interesse, porque isso favorece a corrupção. Esse processo feito dessa maneira favorece a corrupção. Então, o que teria que se fazer, mais uma vez eu falo, não era modificar a lei, mas sim dotar os órgãos ambientais de capacidade de gestão. Finalmente, temos baixíssimos salários, e esses baixíssimos salários favorecem também a corrupção. Quer dizer, um processo da entrada hoje aqui e um da entrada semana que vem. O cara de semana que vem que vai dar a entrada, ele tem mais pressa, então ele chega com o técnico responsável, dá uma propinazinha para que seja feito o licenciamento antes desse processo mais antigo. E aí o técnico que ganha pouco, pô, vai lá e passa na frente. Quer dizer, aqueles processos, então, eles vão ficando demorados. Então, quem paga mais tem o seu processo mais agilizado. Já com um processo digital, informatizado, isso não haveria possibilidade, porque o licenciamento teria que obedecer à impessoalidade. Então, vai se trocar o mais fácil, que é a lei, para continuar a morosidade do licenciamento. Não é essa lei que vai fazer o licenciamento se tornar mais ágil. Bem, então vamos ver realmente a licença que existe, que no meu entendimento, e no entendimento de muitos que mexem com o ambiente, não precisaria ser modificada. A primeira lei que foi feita no Brasil a respeito do licenciamento, que é a lei que vigora até hoje, com várias modificações embutidas ao longo do tempo, ela é uma lei de 1981, 9 anos depois daquela reunião de Estocolmo. O Brasil promulgou uma lei. Essa lei, quando foi promulgada, não havia nem o Ministério do Meio Ambiente. Era uma secretaria especial ligada à presidência da República. E ela criou as condições, inclusive, para que, após a Constituição de 1988, fosse criado o Ministério do Meio Ambiente. Então, essa nossa lei é antes da Constituição de 88. Mas a Constituição de 88 recepcionou, ou seja, ela adotou esses instrumentos legais que eram bons instrumentos. E, mais uma vez eu falo, essa lei ela vem sofrendo várias alterações ao longo do ano. Ela vem se aperfeiçoando. E é a lei que existe. Então, nós temos aqui algumas características dela. Eu, antes de começar a ler, eu vou dar uma panorâmica sobre o que foi, o que será visto no curso, né? Ou melhor, o que foi visto. Nós separamos o curso em sexta de manhã, em sexta de noite, que é essa aula que está substituindo, e sábado pela manhã. Apresentamos uma relação de materiais que vão ser debatidos e vistos sábado à tarde e domingo. Nós apresentamos uma bibliografia, apresentamos para vocês uma legislação. Então, isso tudo foi postado no portal da instituição. Sexta de manhã, nós vamos apresentar, deixa eu não, desculpe, eu não compartilhei essa janela com vocês. Não compartilhei essa janela com vocês. Compartilhei.
Novo compartilhamento. O compartilhamento da licença ambiental, acho que vocês estão vendo, sexta, sábado e domingo. Esses documentos eles estão reunidos dessa maneira. Tem a bibliografia, tem a legislação, que isso tudo eu enviei para vocês. Eu vou compartilhar sexta, o que nós vamos ver sexta. Eu estou tentando voltar aqui para o meu. Um momento, vou dar uma interromper aqui o compartilhamento. Então, é esse o que nós vamos ver sexta-feira. Sexta-feira nós vamos ver, que é hoje, né, o projeto de lei do licenciamento, que nós já vimos, que é um processo que ainda está em trâmite. Esperamos que isso demore bastante, porque nós não vemos necessidade de trocar a lei. Nós temos a lei, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é aquela que nós estávamos vendo, um resumo dela, nós vamos enfocar as principais características dela. Depois vamos ver a resolução do CONAMA, que trata sobre licenciamento, e depois vamos ver algumas resoluções que são interessantes para o licenciamento de modo geral, essas resoluções aqui que nós estamos vendo. Bem, vamos voltar então para a lei que trata, que é a lei de Cisnama. Então vamos ver essa lei agora, retornar a ela, que é essa aqui. Bem, essa lei, inicialmente, ela caracteriza as várias competências dos órgãos. Existe, a nível de ambiente brasileiro, um órgão superior, que é o Conselho de Governo. Ela é formada por vários ministros. Ministro da Produção, ministro da Agricultura, ministro da Indústria, ministro da Cultura, que agora não é mais ministério, né, é secretaria, mas os responsáveis continuam com assento no governo, o ministro do Meio Ambiente, vários ministros de segurança. Existem várias. Esse conselho, formado pela maioria dos ministérios, ele assessora o governo, o presidente da República, na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente. Um outro órgão muito importante a nível federal é o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E a principal finalidade dele é assessorar, estudar e propor a esse Conselho de Governo as diretrizes das políticas governamentais para o meio ambiente. Ou seja, são eles que fazem as resoluções que vão ser ou transformadas em lei ou são apresentadas ao Conselho de Governo, e o Conselho de Governo faz com que essas resoluções elas sejam obedecidas em todo o território nacional. Um outro órgão central, chamado central, é o Ministério do Meio Ambiente, que ele é ligado à Presidência da República e ele tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais ligadas ao meio ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele não formula, ele executa.
Ele planeja e executa as suas atividades. A formulação da política nacional de meio ambiente, ela está a cargo do CONAMA, que é um conselho bem estruturado, ele é formado por representantes de vários setores, tanto produtivos, quanto governamentais, quanto ONGs, e também todos os estados, representantes de todos os estados da federação. Então, ele é um conselho bem eclético, é um conselho grande, inclusive o governo atual reduziu em mais de 50% o número de participantes, que achava que era muito, mas o fato é que ele funciona ainda, e funciona com uma representatividade, com uma capilaridade bem grande ainda, tanto a nível de setorial quanto a nível espacial, ou seja, todos os estados da federação continuam representados. Mas o governo atual, ele tirou alguns representantes, por exemplo, ele tirou os representantes das organizações não governamentais ligadas às populações indígenas, tirou organizações não governamentais ligadas aos quilombolas, entendeu? Ele tirou, ele enfraqueceu alguns setores com a justificativa, até certo ponto correta, de que esse conselho era muito grande e as discussões, muitas vezes, se estendiam por muito tempo. Então, a nível, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e é interessante vocês atentarem para o fato de que esse sistema nacional ele foi o primeiro sistema nacional a ser criado. Ou seja, hoje nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Temos hoje o Sistema Nacional de Segurança. Foi criado, todos esses dois conselhos, foi criado bem antes bem depois do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que foi o primeiro sistema a ser criado. Bem, esse sistema ele é formado, como nós vimos, a nível federal, por esses órgãos superior, por esse órgão consultivo e por esse órgão central. Vamos ver o desdobramento deles a nível estadual e municipal. Então, os órgãos executores a nível federal também inclui o IBAMA. Então, o IBAMA nada mais é nada menos do que formado pelo Instituto Chico Mendes e pelo IBAMA, eles são órgãos executores da política federal de meio ambiente. Existem, por sua vez, os órgãos seccionais, ou seja, as OEMAs, as organizações estaduais de meio ambiente. Essas organizações estaduais é o que o IPAAN é hoje. São elas que executam a política nacional de meio ambiente a nível de Estado e são órgãos ligados às federações, aos estados brasileiros. Eles são órgãos, entidades responsáveis pela execução do programa, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Que são os IPAANs, os órgãos estaduais de meio ambiente, também chamados de OEMA. Existem também os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. São os órgãos municipais de meio ambiente, que são chamados os órgãos locais. Nós vamos ver nas resoluções que trata sobre o licenciamento, qual é a competência de cada um desses órgãos. Tanto o órgão executor, o IBAMA, o que o IBAMA licencia, o órgão estadual, que são os órgãos seccionais,
o que eles licenciam. E os órgãos municipais, que são chamados de órgãos locais, o que eles licenciam. Bem, é dito o seguinte, que os estados da federação, na sua esfera de competência e na sua área de jurisdição, assim como os municípios, eles poderão elaborar normas supletivas e complementares àquela legislação federal, aquelas resoluções feitas pelo CONAMA. Claro, um país como o Brasil, que é um país que existe uma diversidade grande de regiões, de climas e de ambientes, essas resoluções e essa legislação criada pelos órgãos federais, elas muitas vezes não se adaptam aos estados. Ocorre que estados como o Amazonas, como nós vimos, é um estado combalido na sua gestão ambiental, ele adota simplesmente a legislação federal sem, muitas vezes, procurar adequá-la às suas características. Exemplo disso é a Lei de Recursos Hídricos. O estado do Amazonas, apesar de ter uma lei de 2002, essa lei até hoje não foi regulamentada. Ainda se usa a lei federal. Por quê? Como a lei estadual, apesar de ter sido promulgada, mas pelo fato de ela não ter sido regulamentada, ela não pode entrar em execução. Então, ainda se usa a lei federal. Essa lei e essas resoluções federais apresentam vários problemas em relação aos rios da Bacia Amazônica. Os rios da Bacia Amazônica e do estado do Amazonas são bem diferentes de rios de São Paulo, do Rio, de Minas, rios totalmente diferentes, principalmente quanto a essas características químicas e físicas. Mas, mesmo assim, nós adotamos a legislação federal que, pela proximidade a esses estados, Brasília é próximo do centro-oeste, do centro-sul, do sudeste, né? Então, eles estão mais voltados para essas características dessas regiões do que propriamente das regiões norte e da região amazônica. Mas, mesmo assim, a gente adota essa legislação. Então, nós não exercemos essa competência que poderíamos fazer, simplesmente pela debilidade dos órgãos governamentais estaduais. Bem, nessa lei de 1981, é como eu falei, antes de 1981, não havia uma lei que obrigasse as atividades produtivas a respeitarem o ambiente. Cansei de, quando eu era criança, mais ou menos, volta de 1960, 65, rapazinho, às vezes eu ficava ali perto, ali na frente do Rodo, e por ali na frente, e aí a gente via aquelas balsas enormes. Antigamente não eram balsas, eram barcaças, de jangadas mesmo, passando abarrotadas de toros de madeira que iam embora, iam ser beneficiadas em outras regiões. E as pessoas que derrubavam essa madeira não tinham qualquer obrigação de se licenciar ou sequer de replantar. Simplesmente tiravam. Cansei de ver barcaças e barcaças passando cheias de pele de jacaré, de couros de onça. Isso fez com que os recursos praticamente se esgotassem. E fizeram-se grandes fortunas no Amazonas baseada nesses recursos naturais. A partir de 1981, com essa lei, então, foi dito o seguinte, que a construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimento e atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de licenciamento ambiental. Então, eu vou dar um exemplo. Balbina foi feita sem licença ambiental.
Hoje, para vocês, isso é impossível, é considerado praticamente impossível, né? Mas Balbina foi feita com sem licenciamento ambiental. Essas estradas, a Transamazônica, feitas sem licenciamento ambiental, que foram feitas antes dessa lei. A partir dessa lei, as coisas mudaram um pouco. Não imediatamente. Aqui no Amazonas, por exemplo, a nossa lei é de 88. A lei que trata sobre licenciamento ambiental no estado do Amazonas é de 1988. Demorou 7 anos, né, para ser promulgada. Como a própria lei brasileira de 1981 levou 9 anos a partir do protocolo assinado pelo Brasil na Resolução de Estocolmo. Então, para vocês verem como as questões ambientais elas demoram, elas têm um prazo de gestação prolongado. Por quê? Porque o setor produtivo, que no fundo, é quem domina a, as instituições nacionais, elas não têm muito interesse em olhar as questões ambientais. Apesar que hoje as coisas estão um pouco mais diferentes. Bem, o artigo 12, eu estou pensando os artigos que eu julguei que houvesse mais interesse em relação ao licenciamento. Então, o artigo 12, ele estabelece que as entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação desses projetos e esses benefícios ao licenciamento ambiental na forma da lei e ao cumprimento dos normas e critérios estabelecidos pelo CONAMA. Esse é o principal incentivo para fazer o licenciamento. Balbina, mais uma vez eu volto, em 1981, ela foi feita totalmente com recursos externos. Foi feito um empréstimo ao Banco Mundial, acho que de US$ 1 milhão, 10 milhões de dólares, esse foi US$ 1 milhão. E isso em 79, antes de 1981, e sem ter o licenciamento, porque não tinha licenciamento. A partir dessa lei de 81, então, qualquer empreendimento que vá ser financiado pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou bancos mesmo particulares, ou receber incentivos da SUFRAMA, da SUDAM, dos órgãos, das agências de incentivos governamentais ou financeiras, elas têm que estar licenciadas. Então, essa é a principal causa que todos, praticamente 100% dos empreendimentos brasileiros tenham licença ambiental. Então, essa é uma resolução, uma disposição de uma lei de 1981. Se não houvesse esse artigo 12 aqui, até hoje, a maioria dos empreendedores não estava licenciado ambientalmente. Um outro item que vale a pena ver, o artigo 15, ele diz o seguinte, que isso em 1981, o poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, e estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, ele fica sujeito a uma prisão de 1 a 3 anos. Eu, com vários anos militando na questão ambiental, eu nunca vi ninguém preso por desrespeito às questões ambientais. Nunca vi. Quando muito recebe uma multa, ele recorre e, em 90% dos casos, ele não paga a multa. Existem bilhões de multa e simplesmente os infratores estão recorrendo indefinidamente, a multa prescreve e eles não pagam. Bem, ele diz que essa pena, ela aumentará em dobro se resultar dano
irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente, se resultar lesão corporal grave, se o crime for praticado durante a noite, domingo ou feriado. Só para dar um exemplo que ficou bem claro, quem é que está preso de Mariana? Eles prenderam os caras, não prenderam o presidente, prenderam os consultores que tinham atestado a viabilidade daquela barragem, pressionados, inclusive, pelos diretores da Vale, como ficou provado, mas os diretores não ficaram presos. E eles estão livres e soltos. Então, é a impunidade. Se a impunidade existe para a corrupção, muito mais existe para as questões ambientais. E ele diz também que poderá ser preso, né, as autoridades competentes que deixarem de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. Por exemplo, no estado do Amazonas, existem várias situações irregulares. Por exemplo, o garimpo que está havendo lá no Rio Madeira, criminosamente é jogado mercúrio, feito uma exploração clandestina do ouro, mas as autoridades não tomam nenhuma providência para isso e, por sua vez, elas não são responsabilizadas, como a lei de 1981 exige. Bem, a o artigo 17 da mesma lei, ela diz que fica instituído sob a administração do IBAMA o Cadastro Técnico Federal. Então, todo mundo que for trabalhar com o ambiente, tanto a nível de serviços quanto a nível de setor produtivo, tem que estar cadastrado no IBAMA. Por que isso? Porque, a nível nacional, é preciso que saibam-se quais as atividades potencialmente impactantes que existem em todo o território nacional. Então, se eu quiser saber o que existe em termos de impacto, em termos de atividade, em Roraima, em Santa Catarina, eu aqui de Manaus posso saber, através desse cadastro técnico federal. Se não houvesse esse cadastro, nós estaríamos com umas informações totalmente fragmentadas. Então, há a necessidade desse cadastro. Não confunda o cadastro técnico federal com licença ambiental. São coisas distintas. Nós vamos ver que o IBAMA ele também faz licenciamento em algumas atividades. Mas o cadastro federal, todas as atividades têm que estar cadastradas. Como também os profissionais que trabalham com as questões ambientais têm que estar cadastrados no IBAMA e no órgão que ele vai prestar serviço, seja seccional ou seja local. Ou seja, se eu sou consultor e vou trabalhar com licenciamento ou mesmo apresentar alguns documentos a nível ambiental, eu tenho que estar cadastrado no IBAMA, tenho que estar cadastrado no IPAAM e tenho que estar cadastrado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para eu poder exercer a minha atividade totalmente regular. Uma empresa que trabalhe, ela precisa apenas estar cadastrada no IBAMA. Ela não precisa estar cadastrada nesses três órgãos. Assim, quando ela vai fazer o licenciamento, a licença já representa o cadastro dela para esses órgãos estaduais e municipais, nos quais ela não precisa estar cadastrada. Bem, pessoal, em síntese, a nível de CISNAMA, basicamente é feito essa situação, tá bom? Como o IBAMA está tão debilitado, essa lei também previa
que ela pode fazer convênios com os órgãos estaduais e municipais para haver uma descentralização das suas atividades. Tá bom? Eu vou parar aqui e os outros assuntos foram vistos nas aulas subsequentes.